tudo bem? Pois bem, quantas e quantas vezes, quantas e quantas variadas vezes, em quais momentos da sua vida, em que muitas vezes você teve que se esvaziar a si mesmo, se esvaziar, deixar sair, a angústia, a aflição, tristeza, situações que de repente querem te afligir, afrontar, desafiar a sua capacidade, a sua esperança, a sua fé. Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes você precisou se esvaziar, deixar sair para fora situações que muitas vezes te incomodam, Isto é obter êxito, satisfação, um propósito a que se chega. Mas muitas vezes, queridos irmãos, muitas vezes, para que consigamos chegar a esse tipo de situação, esse tipo de êxito, e nos encher então da alegria, da satisfação, da esperança, da fé, do propósito, objetivo atingido, foco atingido, nós não queremos nos submeter a se esvaziar do nosso ego, do nosso eu. Não queremos nos submeter a passar por caminhos que às vezes achamos caminhos que são difíceis de serem percorridos, porque focamos muito nos tipos de pedras, de tropeços que está no nosso trajeto, não focamos muitas vezes no objetivo, olhamos muito para aquilo que é material, aquilo que é aparente, aquilo que está muito diante de nós, como muitas vezes abstratamente, aquilo que pode muito nos dar vigor, esperança, capacidade, nós não damos valor, não damos atenção. E o que seria isso? A fé, esperança, confiança, esperança em dias melhores, meses melhores, anos melhores. Muitas vezes o ser humano, ele quer atingir algo, ele quer atingir um propósito, ele quer atingir um alvo, mas é necessário que muitas vezes ele passe por situações onde ele vai ter um aprendizado, uma lição, mas muitas vezes nós, seres humanos, não somos assim. Nós queremos atingir logo aquele alvo, aquele propósito, não queremos nos deixar levar de que é preciso passar por um processo, o processo de esvaziar o nosso orgulho, o eu, o ego, a razão. Jesus Cristo disse em Lucas 9:22 assim: ora, porque importa que o Filho do Homem seja perseguido, que ele sofra, que ele passe por perseguições, quer seja dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei. Mas no final do verso ele fala assim: e ao terceiro dia ele ressuscitará. Ao terceiro dia ele obteria e obteve êxito. Ao terceiro dia ele obteria e obteve a vitória. Jesus teve que passar por mazelas, perseguições, sofrimentos, veio trazer a missão de trazer o bem para as pessoas, para a humanidade, mas para atingir um alvo, para obter aquele êxito, mostrar o quão vitorioso ele era e é, ele passou por situações, ele passou por lutas, ele passou por sofrimentos, para não somente servir
de exemplo para todos nós, né? Mas para desenvolver e mostrar para nós o caminho mais correto a ser seguido. Sabe, um bom exemplo que nós podemos dar, por exemplo, a águia. A águia, ela passa por vários estágios, né? Tem umas situações onde ela renova as suas penas, as suas asas, o bico. E a águia, quando ela está voando, ela foca sempre o seu olhar, a sua visão ao horizonte, para frente. Mas o foco dela, o objetivo dela é sempre olhando para baixo. Porque muitas vezes depende muito do contexto, porque muitas vezes as pessoas falam, ainda que não seja um sentido literal, meu objetivo é chegar no topo, meu objetivo é chegar no alto, quando muitas vezes onde nós cresceremos é olhando para baixo, é olhando para o vale. E ali essa águia, ela olha para o horizonte, ela tem seu foco, seu objetivo, mas ela observa para baixo, onde ela vai colher para poder se saciar. Ou então podemos citar como exemplo aqueles atletas, né, que têm aqueles esportes radicais, escalar as montanhas, os grandes topos. E eles chegam lá em cima. E quando eles chegam lá em cima, eles observam tudo lá embaixo. Como que é maravilhoso. Como que é bom sentir aquele vento, aquela brisa, ter aquela visão de tantas coisas lá em cima. Mas lá no topo do morro, lá no topo da montanha, não há nada. Não há nada. Não se desenvolve, não se aprende algo. Mas quando ele olha lá para baixo, ele vê as florestas, ele vê o grande verde. E é lá embaixo, quando ele olha, que ele diz, é lá que eu vou sentir a vida, é lá que eu vou aprender. Porque é no vale que nós crescemos, é na luta que nós desenvolvemos, é no vale e é na luta que nós aprendemos. Então, meus prezados, muitas vezes no desenrolar na vida da gente, nem sempre olhar para cima é o objetivo mais ideal. Muitas vezes precisamos também olhar para baixo, olhar para o vale e ver que nesse vale há aquilo que vai nos satisfazer, nos saciar. Sabe? E que fique aí essa palavra para todos nós. Todos nós, né, passamos, temos aí as situações de cada um. Mas as situações que você tem, que você passa, nem sempre, na maioria das vezes, é igual à mesma situação do seu próximo, de outra pessoa. Mas independente disso, a visão que você tem que ter é sempre de uma mesma forma. O objetivo é olhar para o alto. O objetivo é olhar ou ver para baixo, mas depende muito do contexto. Depende muito da situação. Sabe? Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 24 a 26, o apóstolo Paulo, né, que foi um apóstolo que teve uma missão de levar a semente, e dentre a sua missão ele fazia muitas viagens, como por exemplo a grande nação da Grécia. E lá eles tinham algo em comum, eles tinham o costume, a cultura de, né, fazer competições através de jogos. Então ele pegou um exemplo, ainda que se jogue para um sentido espiritual da coisa, mas para exemplo do nosso viver diário serve muito também. Ele diz assim: vocês não sabem que de todos os que competem nos jogos, apenas um alcança o prêmio? Corram de tal modo que vocês alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a treinamentos rigorosos para obter uma coroa que perece. Nós também o fazemos, porém, para obter uma coroa que dura para sempre. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24 a 26. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele fez uma alusão de algo que se tinha num costume, numa cultura, num país, numa nação, e jogou
para um sentido, uma meta, um foco espiritual, mas que no nosso dia a dia nós podemos aproveitar e crescer com isso. Então o que ele diz? Que o atleta, para ele chegar a ser o primeiro, para ele conquistar o seu objetivo, o seu foco, ele precisa treinar. Ele precisa treinar. Ele precisa ver métodos, formas de ficar bem na sua estrutura emocional, na sua estrutura física, né? Para ficar bem preparado e atingir aquele foco. Assim é a vida da gente. Precisamos nos esvaziar, precisamos nos preparar, quer fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, para vencer as guerras, as lutas, as batalhas, né? Aquilo que precisamos alcançar. Mas que essa palavra aí seja de um bom aproveitamento para todos nós, de uma boa reflexão. Ok? Que Deus abençoe você e sua família, hoje e amanhã, e durante o decorrer dessa semana, desse mês. Ok? Agradeço aí pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Amém.